Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, queridos irmãos e irmãs que participam conosco do grupo de estudos da fé católica Jesus, o Bom Pastor. Eu gostaria de iniciar esse encontro hoje te desejando um Feliz Natal, um feliz e abençoado Natal, cheio de paz, de amor, de alegria, que realmente o menino Jesus venha habitar no seu lar, na sua casa, na sua família, e que torne a sua fé uma fé viva, verdadeira e sempre comprometida em conhecer mais a Deus. Amém? E a sugestão para o nosso programa de hoje é que nós pudéssemos estar falando mais sobre a água benta e o exorcismo. Tanto um quanto o outro são sacramentais da nossa igreja. Então nós vamos falar de uma maneira mais ampla sobre os sacramentais e entrar então nesse assunto específico da água benta e do exorcismo. O que são os sacramentais? Nós já aproveitamos para partilhar em outro encontro sobre os 7 sacramentos da igreja anteriormente, que são sinais visíveis da graça invisível de Deus, que são estipulados pelo próprio Cristo, o próprio Jesus fundou os nossos sacramentos. E agora os sacramentais, o que são os sacramentais? Os sacramentais são sinais sagrados instituídos pela igreja. Enquanto os sacramentos são instituídos por Cristo, os sacramentais são instituídos pela nossa igreja, com o objetivo de preparar as pessoas para receber os frutos do sacramento e também para santificar-nos nas várias etapas da nossa vida. Então nós vamos ler junto, agora no Catecismo da Igreja Católica, um pouco sobre o que é o sacramental. No parágrafo 1667, artigo 1 sobre os sacramentais. A Santa Mãe Igreja instituiu os sacramentais, que são sinais sagrados, pelos quais a imitação dos sacramentos são significados efeitos principalmente espirituais, obtidos pela impetração da Igreja. Pelos sacramentais, os homens se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos e são santificados nas diversas circunstâncias da vida. São instituídos pela Igreja em vista da santificação de certos ministérios seus, de certos estados de vida, de circunstâncias muito variadas da vida cristã. Compreendem sempre uma oração acompanhado de determinado sinal, como a imposição das mãos, o sinal da cruz ou a aspersão com água benta, que lembra o batismo. Dependem do sacerdócio batismal. Todo batizado é chamado a ser uma bênção e a abençoar. Eis porque os leigos podem presidir certas bênçãos. Ou seja, o Catecismo da Igreja Católica fala, que o sacramental é instituído pela Igreja e nos prepara para receber os frutos do sacramento. Nos acompanha e nos santifica nas diversas situações da nossa vida. E os sacramentais são representados principalmente pelas bênçãos, que são feitas originalmente pelos sacerdotes, mas também podem ser feitas por leigos. Isso nós vamos estar vendo mais adiante. E os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo, como os sacramentos, mas pela essa oração da igreja, a igreja reza conosco, reza por nós, nos prepara o coração para receber essa graça. Então, como eu falei anteriormente, existe diferença entre os sacramentos e os sacramentais. Enquanto os sacramentos são instituídos pelo próprio Jesus, os sacramentais são instituídos pela igreja. Enquanto os sacramentos são 7, os sacramentais são vários, mas também são
instituídos, né, e são purificados pela nossa igreja. Enquanto os sacramentos nós recebemos a graça do Espírito Santo, no sacramental, né, ele disponibiliza o nosso coração para receber a graça, prepara o nosso coração. E enquanto nos sacramentos Deus age independente da fé do ministro que celebra ou de quem está recebendo o sacramento, para acontecer eficácia no sacramental, depende da nossa plena consciência e disposição. Então, a bênção do sacramental só se concretiza plenamente se combinada com a minha fé, né, com a fé daquele que também vai exercer esse sacramental, e também quando eu tenho um modelo de vida reta, ou seja, sacramental não pode ser usado como amuleto, como algo mágico, precisa de compromisso de vida. E são diversos, né? Entre os sacramentais, entre todos que existem, o que está em primeiro lugar são as bênçãos, né? As bênçãos de pessoas, as bênçãos de objetos e as bênçãos dos lugares. Então, a água benta, principalmente, né? É um sacramental com um duplo significado. Além de lembrar o nosso batismo, também simboliza a limpeza espiritual. É usado, inclusive, em rituais de exorcismos, né? O diabo tem verdadeira aversão à água benta. Ela deve ser benta, ou também abençoada, a palavra correta seria abençoada, por um sacerdote ou diácono, com o propósito de afastar o mal, né? Então, ela tem essa recordação do batismo, tem essa intenção de limpeza espiritual e é usada como uma forma de afastar o mal das nossas vidas. Várias outras religiões, além da nossa, usam a água, né, com o intuito dessa purificação, mas só a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa tem esse uso da água como sacramental. Então, a gente observa esse uso da água como agente purificador desde o Antigo Testamento, desde o início da caminhada do povo de Deus. Então, a gente observa lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 25. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Então, a água como agente de purificação espiritual, né, de tudo aquilo que a gente carrega, que não agrada a Deus, que não agrada a Deus. E a gente precisa também entender os tipos de bênção que existe. Existe a bênção invocativa, a bênção constitutiva e também a bênção do exorcismo. O que é essa bênção constitutiva? É uma bênção que muda a finalidade do objeto, que é reservada então para uso sagrado ou litúrgico. É aquela que precisa ser feita na presença física do sacerdote e tem um caráter duradouro, né? Então, a gente tem alguns exemplos de bênção constitutiva. A água benta, né, precisa ser feita na presença do sacerdote, para quê? Para que ela tenha um caráter duradouro e para que ela seja transformada, né, a finalidade dela para uma coisa santa, uma coisa sagrada. A mesma coisa acontece com a bênção de imagens, né, a bênção de chaveiros, de todos os objetos que a gente usa como sacramental para ser uma bênção constitutiva, para aquele objeto tornar-se realmente algo santificado, precisa ter essa bênção constitutiva na presença física do sacerdote. Mas também existe a bênção invocativa, que pode ser feita tanto pelo sacerdote quanto pelo leigo, e manifesta o desejo de que Deus abençoe algo. E a bênção invocativa não precisa estar na presença física, né, do sacerdote ou do leigo que ministra essa bênção. E a gente precisa entender uma coisa: as pessoas são abençoadas e as coisas são benzidas. Eu vou lá me benzer, não, eu vou lá para o padre me abençoar. As pessoas são abençoadas e as coisas são benzidas. Então, a pergunta que não quer calar: a água benta, abençoada à distância, como muitas vezes a gente vê nos programas da Canção Nova, padre Reginaldo Manzotti, padre Marcelo, tantos outros padres, essa água benta à distância, né, via TV, rádio, internet,
Vale? Será que vale? Sim. Sim, é uma bênção, então, invocativa. Como não se está na presença do sacerdote, aquela bênção dada por ele é uma bênção invocativa, né? É uma bênção que vale, ele não usa o seu poder de sacerdote para abençoar aquela água, não. Ele pede para que Deus abençoe aquela água, e fazendo uso daquela água, nós somos também abençoados, desde que eu falei antes, né? Que nós tenhamos essa vida reta, comprometida, que nós vivamos buscando a santidade no nosso dia a dia. Então a gente precisa entender muito bem isso. É válida essa água, mas de preferência que a gente busque santificar, abençoar a nossa água na presença do sacerdote. Aí sim, ela se torna, né, uma água benta. A outra é abençoada por aquele momento, quando você bebe, para trazer bênçãos, né? Pedir para que Deus abençoe a sua vida. Para que ela se torne realmente benta, é preciso estar na presença do sacerdote. Se eu colocar uma imagem diante da televisão, ela vai se tornar benta? Não, né? Porque, como a gente falou antes, para que os objetos mudem, né, o sentido deles para algo sagrado, assim como as imagens, crucifixos, medalhas, a água benta precisa se estar na presença do sacerdote para que seja feita ali uma bênção constitutiva, transformando aquele objeto em algo sagrado. Agora, as bênçãos invocativas, né, que não dependem desse poder, que é onde o próprio padre, as constitutivas, o próprio padre, pelo poder que lhe é conferido por Deus, abençoa. Nas bênçãos invocativas, nós clamamos que Deus abençoe aquele objeto, aquela pessoa, aquele lugar. Então, por isso que a invocativa pode ser feita tanto pelo sacerdote como pelos leigos. Então, assim, todas as bênçãos que são feitas à distância e que são feitas por leigos também são só as bênçãos invocativas. Bênçãos constitutivas podem ser feitos apenas pelos sacerdotes, entendido? Então precisa, nessa bênção invocativa, a gente invoca a benevolência de Deus para pessoas e para os objetos, para que eles possam então se tornar sagrados, né? Então existe um manual de orientação para que o leigo possa dar bênçãos, né? Que tipo de bênçãos o leigo pode dar? Numa casa, num campo, numa família, para os filhos, a importância da gente abençoar enquanto pais os nossos filhos. As bênçãos que os padrinhos dão para os afilhados são todas bênçãos invocativas, essas que eu estou dizendo. Uma mulher antes de dar à luz ou depois de dar à luz. Então, existem várias situações em que o leigo pode clamar para que Deus abençoe, né, aquela pessoa, aquele objeto, mas são bênçãos invocativas, né? Para aquilo se tornar bento, como eu disse antes, precisa de uma bênção constitutiva, que ali sim se torna uma água benta, uma imagem benta. O resto são bênçãos invocativas. Então, são válidas, né? São bênçãos, são graças de Deus derramadas na nossa vida, mas nós precisamos buscar as duas, tanto a invocativa como a constitutiva. Quem tem o costume de tomar água benta, né, abençoado por um padre na televisão, na internet, ótimo, maravilhoso, mas que também tem o costume de pedir para um padre pessoalmente estar benzendo aquela água. Amém? E o próprio Jesus se apresenta para nós como essa água viva que mata a nossa sede. Então, a água é algo muito importante, um elemento essencial, importantíssimo na Sagrada Escritura. E a água benta tem diversos usos. Ela pode ser usada para beber, né, para ingerir. Ela pode ser usada para persignar, quando a gente molha a água benta e faz o sinal da cruz. Ela pode ser feita, então, para aspergir as pessoas. Quantas vezes na missa que a gente, na hora de pedir perdão pelos nossos pecados, ao invés de fazer a oração do perdão dos pecados, o padre passa, então, com a água benta, né, aspergindo toda a comunidade. Por quê? Porque aquela água também tem a função de purificação dos nossos pecados, né, de nos lavar, de nos purificar. Então, a água é um elemento importantíssimo. E além de aspergir pessoas, pode também aspergir objetos, lugares. Então, é uma graça muito grande que traz muitos benefícios, tanto para o nosso corpo quanto para a nossa alma. Mas desde que nós tenhamos fé e devoção ao usar.
Não basta usar usar apenas como amuleto, vou jogar água benta, não, né? Carece de oração, carece de pedir mesmo para Deus, de confiar na graça de Deus, mas fazer a nossa parte, né? Demonstrar a nossa resposta a Deus como com a nossa fé, fazendo coisas que agradem a Deus, tanto para o nosso bem quanto o bem da comunidade. Nós temos também outro sacramental, são o sal abençoado, pouco usado hoje em dia, a gente quase não vê, né, os padres abençoando o sal, mas ele é descrito, a bênção do sal, no ritual romano de bênção, e o sal é símbolo de saúde para o mente, para o corpo daqueles que utilizam, porque tem também o sentido de nos livrar da impureza, né, de tirar de nós aquilo que é impuro, que agrada a Deus, e de nos proteger também contra os ataques do maligno. E o sal também pode ser tanto ingerido como jogado, né, na nossa casa, no nosso quarto, no quarto dos nossos filhos, nos lugares que nós estivermos. Então é um sacramental, né, que nos remete a Deus, que prepara o nosso coração para receber a graça dos sacramentos. Tudo, gente, todos os sacramentais, a gente tem que usar com muito rigor, muito cuidado, como eu disse anteriormente, para que não tenha o valor mágico. Não tem o valor mágico, né? Eu vou usar água benta e vai acabar meu problema. Não, precisa de fé, eu preciso acreditar e eu preciso fazer a minha parte, né? Ter uma vida de cristão para que realmente a graça do sacramental aconteça na minha vida. Quais outros sacramentais a nossa igreja tem? O uso de medalhas bentas, né? Medalha de São Bento, medalha de Santa Teresinha do Menino Jesus, tantas outras medalhas que servem para quê? Para nos recordar a nossa fé em primeiro lugar, né? Porque ali eu carrego um símbolo da nossa fé, um símbolo de um santo que ali estiver estampado, do próprio Jesus, que eu tenho certeza que intercede por mim, que está ao meu lado. O uso de crucifixos, toda casa deve ter um crucifixo. Ali não representam, como outras igrejas nos falam, é um Cristo morto, né? Nós acreditamos no Deus morto, muito pelo contrário. A cruz, para nós cristãos, representa que nós cremos que para passar pela salvação, para chegar à salvação, é preciso passar pela cruz. Então, quando a gente olha Jesus crucificado no nosso crucifixo, nós nos lembramos de um amor sem igual que ele teve por cada um de nós, que foi capaz de se doar a vida para nos salvar. Esse é o valor do crucifixo. É muito bom que toda família católica tenha em casa esse sacramental do crucifixo. As imagens, como eu falei antes, as imagens bentas, né? A imagem por si só não tem nenhum poder. Qual é a função das imagens para nós, cristãos católicos? De lembrar aquilo que é representado na imagem, que foi capaz de fazer a vontade de Deus. Essa é a função da imagem de nós, para que nós possamos ter quem copiar. Às vezes a gente fica preocupado em copiar tantas pessoas aí que não têm uma vida muito cristã, mas que sejam nossos modelos de fé, aqueles que estão representados nas nossas imagens na nossa casa. Outro sacramental importante, o rosário, né? Não basta o rosário estar enfeitando a minha casa, dentro às vezes de uma Bíblia exposta, geralmente aberta no Salmo 91, não. Eu preciso fazer uso, né? Que o rosário seja uma realidade diária na minha vida, porque esse sacramental me prepara melhor para receber a Eucaristia e todos os outros sacramentos. O uso do escapulário. Às vezes o uso do escapulário é um dos mais controversos sacramentais. A pessoa acha que usa o escapulário, às vezes leva uma vida toda bagunçada lá fora e quer fazer promessa, né? Quer fazer parte da promessa de Nossa Senhora, que aqueles que usarem o escapulário, ela intercederá pela salvação deles, serão salvos. Lembrando, gente, não existe na nossa fé nada mágico, né? Se a gente não fizer por onde, a graça não vai acontecer. Pode carregar 1 milhão de medalhas no peito, escapulário. Se você não tem uma vida que caminha com o Senhor, infelizmente, você vai com todas as suas medalhas para o inferno também. Elas não vão te salvar. Por quê? Porque não são amuletos mágicos. Porque requerem de nós uma mudança de vida. A relíquia dos santos são outra forma de sacramental, né? Todos esses objetos que eu citei devem estar abençoados e com a bênção constitutiva, ou seja, precisam ser abençoados na presença física do sacerdote para se tornar bento. As orações também,
As orações do Pai Nosso, as ladainhas são sacramentais. O sinal da cruz, às vezes, é tão simples, a gente faz com tanto displicência, não pega realmente o sentido daquilo, mas um simples sinal da cruz é um sacramental importante para nós. As peregrinações aos lugares santos, o pão abençoado, às vezes, quantas paróquias têm esse costume, né, para aquelas crianças que ainda não podem comungar, não fizeram a primeira Eucaristia, ou para aquelas pessoas também que não podem comungar por vários motivos, distribui-se então o pão abençoado pelo sacerdote, é também um sacramental. As obras que nós fazemos, as obras de caridade, as obras de misericórdia, tanto corporais quanto espirituais, são também sacramentais. Nós precisamos lembrar que os sacramentais, mais uma vez, não podem ser usados como objeto de sorte, requerem de nosso compromisso de vida para que eles possam ter eficácia. Então, não adianta se a gente usa o tempo todo água benta, tem na nossa casa imagens, se a gente não tem uma vida de cristão, se a gente não realmente dedica tempo para viver a nossa fé. E o exorcismo? O exorcismo também é outro sacramental, é outra forma de bênção, junto com a bênção constitutiva, com a bênção invocativa, temos também a bênção do exorcismo, é um sacramental. Então, vamos ler junto que o Catecismo nos diz, lá no parágrafo 1673, sobre o exorcismo. Quando a Igreja exige publicamente, com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído ao seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus o praticou. É dele que a Igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar. Sob uma forma simples, o exorcismo é praticado durante a celebração do batismo. O exorcismo solene, chamado grande exorcismo, só pode ser praticado por um sacerdote com a permissão do bispo. O exorcismo visa expulsar os demônios ou livrar da influência demoníaca, e isto pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. Bem diferente é o caso de doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. É importante, pois, verificar antes de celebrar o exorcismo se se trata de uma presença do maligno ou de uma doença. Então, a gente observa que o exorcismo é feito pela Igreja em nome de Jesus Cristo, com o objetivo de proteger uma pessoa ou um objeto contra a influência do mal ou para tirá-lo do seu domínio. Então, quem que praticou o exorcismo? O próprio Jesus na Sagrada Escritura. Quando a gente observa quantas vezes ele tirou demônios da vida de alguém, a gente observa lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 17. Estou em Mateus, Evangelho errado. Marcos. Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e fica enfurecido. Ele lhes trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, não podes alguma coisa, ajuda-nos. Compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: Se podes alguma coisa, tudo é possível que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: Creio, vem em socorro a minha fé.
Jesus, vendo que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Mas Jesus, porém, tomou pela mão, ergueu e ele se levantou. Então a gente observa aqui a narração de um exorcismo feito pelo próprio Jesus. Então Jesus realiza o exorcismo e deixa para os seus apóstolos também a função de fazer esse exorcismo, de expulsar o demônio, de expulsar o maligno da vida das pessoas. Então o exorcismo é administrado em nome da igreja por um sacerdote escolhido por bispo. O exorcismo solene não pode ser feito por qualquer pessoa. É escolhido pelo bispo, um sacerdote que tem uma vida reta, uma vida de oração, é um sacerdote piedoso, que se prepara então para realizar esse exorcismo solene. Existe também o exorcismo pequeno, que é aquele feito no batismo, no sacramento do batismo, que é chamado então exorcismo pequeno. E existe esse solene, que precisa ser realizado, então, por sacerdotes escolhidos pelo bispo. Podem ser simples ou solenes. Eles são simples, como eu falei anteriormente, quando são integrados dentro de outros ritos, como o batismo ou catecumenato. E são solenes, após, então, se fazer minuciosa investigação, percebe-se que realmente aquilo ali na pessoa é uma possessão ou uma obsessão diabólica, não é nenhum problema outro de saúde. Então a gente precisa entender que antes de qualquer exorcismo, a igreja faz um exame muito detalhado da vida da pessoa, inclusive com acompanhamento médico, para ver se não é nenhuma doença psíquica que ali existe. Porque a maioria das pessoas que são consideradas como possuídas pelo demônio, na verdade, tem uma doença psíquica, uma doença psicológica. Então, a igreja é muito cuidadosa em relação a isso. E a pessoa que está possessa, ela manifesta alguns sinais, só por título de curiosidade, para que a gente possa entender. Geralmente, a pessoa possessa revela coisas ocultas, que ninguém sabe, que ninguém tinha condições de saber. Ela revela coisas ocultas, revela o pecado, principalmente daqueles que estão ao redor, aqueles que estão participando dessa sessão de exorcismo. A pessoa manifesta uma força muito acima da sua capacidade física ou da sua idade. Diz e compreende palavras, frases faladas em outras línguas que a pessoa geralmente desconhece. Por exemplo, a pessoa que não sabe, nunca viu falar latim, inglês, de repente começa a falar nessa outra língua, ou começa a entender, é um dos sinais. A aversão a Deus, a Maria, aos santos, ao Santíssimo Sacramento. Todos esses são sinais de possessão. Então, a primeira coisa que a igreja faz, investigação, muito bem feita, como eu falei anteriormente. Então, a igreja indica um padre exorcista, um padre que seja preparado, um padre que é já pré-definido como exorcista, já se capacitou para isso, autorizado pela igreja. E o exorcismo geralmente é um processo longo, que pode durar dias, pode durar semana, meses e até ano. Esse é o processo do exorcismo solene. As outras pessoas, sacerdotes ou leigos, que não são exorcistas determinados pela igreja, elas fazem então o quê? A oração de libertação. É diferente. O exorcismo solene só pode ser feito por um sacerdote já escolhido pelo bispo. Agora, a oração de libertação pode ser feita por leigos, por outros sacerdotes, por outras pessoas que tenham vida de oração, que realmente tenham esse cuidado de se preparar para isso também. As orações as orações de libertações podem ser proferidas por qualquer pessoa, qualquer cristão, católico. Deve ser usada com critério também, porque nem tudo é culpa do demônio. Já dizia Santo Agostinho, o demônio é um cão acorrentado que pode latir e fazer barulho, mas só morde quem se aproxima dele. Quantas as vezes a pessoa acha mais fácil falar que ali é uma influência maligna, que daí tira a culpa dela mesma. A gente precisa lembrar, o demônio nos tenta, coloca na nossa frente o pecado e lambuza ele como algo tentador, mas a escolha sempre é nossa.
Então a gente tem que ter até esse cuidado, né? Das nossas más escolhas, nós somos os grandes culpados, porque graças a Deus nós temos a escolha, a liberdade de aceitar essa tentação ou não. Então, usar com bastante critério. E para resumir toda a nossa formação de hoje, os sacramentais são instrumentos essenciais para a nossa santificação diária. São sinais sagrados instituídos pela nossa Igreja Católica, mas que dependem da nossa fé e do nosso compromisso de vida para ser eficaz. Não podem ser usados como amuleto de sorte. Dentro de todos os sacramentais, as bênçãos ocupam o lugar de maior destaque. Tenhamos sempre o costume de pedir a bênção, né, dos nossos pais, dos nossos sacerdotes, das pessoas mais velhas, mas também tenhamos o costume de abençoar a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, os nossos pertences pessoais, né, tudo aquilo que nós temos, que a gente tem esse costume, nós podemos, né, fazer a bênção invocativa, clamar a Deus que abençoe as nossas coisas. Né? E pedir também, tenhamos o costume de pedir ao sacerdote a bênção constitutiva, principalmente que abençoe, né, o vidro de água benta, as nossas imagens, medalhas, que realmente a gente possa pedir tanto as bênçãos constitutivas aos sacerdotes, como também as invocativas, né? Para que ele, ao nos abençoar, nós tenhamos esse coração mais solícito a escutar a voz de Deus. Lembrando que as bênçãos, algumas bênçãos podem ser dadas também por leigos. Eu vou deixar depois nos comentários desse nosso vídeo, né, um manual que contém algumas bênçãos que podem ser dadas por leigos. É bom a gente ter para a gente fazer na nossa casa, com a nossa família, né, no lugar de trabalho, onde quer que nós estejamos. E também vou deixar os outros materiais de estudos. Então, eu peço assim, que a gente possa estar também, além de assistir o vídeo, consultando material de estudo para quê? Para que a gente possa fixar mais, né, esses assuntos importantes sobre a nossa fé, que a gente possa cada dia buscar esse crescimento, buscar realmente estar na presença de Deus e principalmente conhecer a nossa fé, para que a gente possa estar mais unido intimamente com Jesus. Amém? Tenham uma ótima semana, fiquem todos em paz e que nós possamos continuar abençoados e selados em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.